Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui o professor Paulo Roberto Fiorillo, que vai debater conosco sobre São Paulo e o seu desenvolvimento no sentido de desenvolver as diversas regiões da nossa cidade em termos econômicos e também em termos turísticos. Paulo, prazer estar recebendo de novo aqui no Café Pensamento. E eu gostaria de saber, você que já foi vereador, já foi também secretário de administração, eu gostaria de saber como pensar e como planejar, digamos assim, o desenvolvimento das diversas regiões que compõem o município de São Paulo, a cidade de São Paulo. Bom, primeiro quero agradecer de novo o convite aqui, um prazer participar com você, um programa tão importante que debate assuntos interessantes para a cidade, para a comunidade acadêmica. A ideia do desenvolvimento regional, acho que é uma ideia que é preciso ter muito cuidado e carinho com ela. Por quê? Bom, primeiro porque você tem uma cidade, a cidade de São Paulo tem mais de 1.500 quilômetros quadrados. E ela está distribuída de uma forma em que as pessoas moram nas periferias e acabam vindo para o centro para trabalhar. O primeiro problema é de mobilidade. As principais vias estão congestionadas. A gente tem trânsito a qualquer horário na cidade de São Paulo. E todas as medidas proibitivas que foram adotadas pela administração, elas são paliativas. Você proíbe caminhões, você faz rodízios e a gente percebe que a frota de veículos vem aumentando. Hoje, cada morador da cidade tem 2 veículos, porque um não roda num dia, ele usa o outro. Então, a ideia do rodízio, ele acaba sendo proibitivo, impeditivo, e a pessoa começa a comprar mais carros, mais veículos, e a cidade para. A gente teve pouco investimento de metrô, de transporte coletivo. A cidade de São Paulo, nos últimos anos, não teve um corredor novo de ônibus. O que a gente vai ter são faixas exclusivas. Certo. Então, qual é o problema? A gente precisa começar a pensar a cidade a partir das suas regiões. São Paulo, ela está conurbada com vários outros municípios. Ela não é uma cidade, não é uma ilha, né? Então ela tem problema com transporte, problema de lixo, problema de abastecimento, de emprego, de educação. Então a gente precisa pensar as regiões a partir dos seus centros. Esse debate não é novo, já é um debate que existe na cidade há algum tempo. O que é novo é que a gente precisa começar a investir nele. Então, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos aqui que são importantes. Zona Sul. Uma das principais questões da Zona Sul é a mobilidade. Você tem lá, numa parte da Zona Sul, a estrada Oemi-Boi-Mirim, que vai atravessar a região. O problema é que ela não anda, ela está travada de manhã, à tarde, à noite. E não tem nenhum transporte coletivo. Então as pessoas perdem 2, 3 horas para saírem do fundão da Zona Sul para vir para Santo Amaro. Nós precisávamos pensar uma lógica que, primeiro, levasse para aquela região empregos. Que tipo de emprego a gente podia levar? Por exemplo, para o turismo. Você tem 2 represas, você tem tribos indígenas que poderiam ser utilizadas e aproveitadas para atrair pessoas para aquela região para conhecer. Isso geraria emprego no local. Só que você tem um problema. Nesse caso, professor, eu não sei se as tribos indígenas iam gostar disso, né? Mas você tem um problema com as tribos indígenas. Nós temos 2 regiões da cidade com tribos. A Zona Norte, e as tribos que estão na Zona Norte, no Pico do Jaraguá, elas vivem em situação de penúria e de miséria. Recentemente a gente viu, as pessoas deixam os seus cães abandonados lá. Então, uma população de cães enorme. E eles estão numa situação tão miserável que não tem nenhuma proteção para eles. Da Zona Sul, que é mais distante, está mais no fundão, você ainda mantém uma certa comunidade articulada e organizada. Mas você poderia aproveitar, eles não precisam vir vender os seus artesanatos no centro. A gente poderia aproveitar para levar as pessoas para lá. Você tem parques ecológicos enormes, você tem a represa. O problema é que você não tem transporte coletivo de qualidade para transportar as pessoas para lá. Eu fui fazer uma visita num lugar chamado Clube Náutico, um lugar lindo, lá na Guarapiranga. Tem um parque antes de você chegar lá. O problema é o acesso. O que você podia pensar? Como é que eu facilito o acesso para o turista?
da Robert Kennedy para lá através da represa? Como é que eu utilizo as praias que existem? Como é que eu levo as pessoas para conhecerem esses lugares? Esse é um desafio que a prefeitura pode ter. Não basta colocar uma casinha e dizer informações turísticas. Eu preciso dar condições para o turista chegar lá. E preciso dar estrutura para ele. Eu qualifico mão de obra. Eu poderia usar a ETEC, poderia usar os CELS para qualificar a mão de obra para o turismo e poderia levar para lá gente que tem condições de gastar lá. Eu geraria economias para aquela região. Inclusive, né, só aqui fazendo um adendo, né, eu, por exemplo, outro dia fui ver uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil e ali como é um potencial enorme, né, que tem prédios históricos naquela região, por exemplo, podia implantar mais cafés e mais centros culturais, né, como tem na Europa, e ao mesmo tempo iria revitalizar o centro, né? Que também não basta simplesmente colocar mais habitações no centro, mas como isso que você acabou de dizer, né? Criar polos econômicos. E São Paulo tem um potencial turístico muito grande, né? Que seja principalmente um turismo cultural, né? Haja vista que a nossa cidade, claro, ela não tem, digamos assim, um acervo natural enorme, mas tem um acervo cultural muito grande, né? Se não tem natural, tem o cultural. E aí, nesse aspecto que eu vejo, né? Como você estava falando, seja em diversas áreas da cidade, seja mesmo no centro, né? Como é que você vê isso aí? Então, vamos falar do centro, que eu acho que é uma outra área que eu queria dar como exemplo. O centro de São Paulo tem toda a infraestrutura para as pessoas morarem, para elas participarem de eventos, para cultura, para lazer, mas ela não é utilizada na sua totalidade. As pessoas vêm trabalhar no centro e voltam para suas casas nas regiões mais distantes do centro. Qual era a lógica? Essa lógica também começou já há algum tempo atrás. Você valorizar a região central, colocar gente para morar. Porque o centro não pode ficar vazio. Você tem uma rede de transporte coletivo funcionando muito bem no centro. Você tem transporte para todos os lados. Então, você precisa fortalecer o centro. Como é que você fortalece o centro? Trazendo gente para morar aqui. Esse tipo de política, infelizmente, ele foi deixado de lado. Hoje você vê grandes construções de moradia nas periferias. Se você olhar a Zona Leste, a região de São Mateus, eu tive a oportunidade de fazer uma visita recentemente, eles construíram tantos prédios para as pessoas morarem, só que eles esqueceram de colocar infraestrutura básica. Eu fui fazer uma visita em 4 conjuntos do CDHU, lá na região do Parque São Rafael, em que as pessoas não têm padaria próxima, não tem escola, estavam brigando para levar as crianças para as escolas, porque precisavam do transporte escolar, do TEG, não tinha. Então, está errado essa lógica, essa é a lógica que imperou ao longo desses anos. Nós precisamos colocar as pessoas para morar onde tem infraestrutura. Aqui tem escola, tem serviço de saúde, tem transporte coletivo, tem cinemas, tem teatros. Tragam as pessoas para morar no centro. A gente olha na Europa, os centros das cidades, eles são habitáveis, as pessoas moram, vivem lá. Nós precisamos fazer isso aqui com São Paulo. E aí só voltando, né, e além disso, e pensando nessa questão do desenvolvimento das regiões da cidade de São Paulo, e aqui voltando de novo ao centro, que tem um potencial turístico muito grande, porque muitas vezes, as pessoas estão morando no centro, mas o centro fica vazio aos finais de semana. Então, se nós pudéssemos ter cafés, né? Ou seja, se nós tivéssemos um aumento de cafés nas ruas, como há na Europa, isso geraria emprego, né? Aumento dos centros culturais. Isso também, porque você também estaria gerando empregos, atraindo as pessoas para os centros culturais, ao mesmo tempo as educando né, que a dimensão da educação não é só da escola formal, mas também dessa informalidade no sentido de quando eu vou ver uma exposição de arte, isso faz com que haja uma reflexão, né? Claro. Isso educa aquela pessoa que vai lá. Então, e aí, ao mesmo tempo, isso que eu vejo digamos assim, entre aspas, né, seria o talento do centro de São Paulo. Como tem outras regiões que também têm os seus talentos, digamos assim, tem já os seus perfis que podem ser utilizados no desenvolvimento econômico dessas regiões para que não haja isso que você acabou de dizer, né? Ou seja, a pessoa tem que se deslocar, sei lá, da sua região
até outra região para trabalhar e ela podia estar ali, né? E ao mesmo tempo atrair também pessoas para aquela região para aumentar o desenvolvimento dela. Então, professor, vamos só falar do centro, que eu acho que é uma outra coisa interessante. A gente tem uma região aqui no centro conhecida como Cracolândia. Inicialmente a ideia era que aquilo lá pudesse ser transformado num espaço público em que as pessoas pudessem frequentar, trazendo empresas, trazendo cultura, arte. Esse tipo de ação a prefeitura pode fazer, junto com o governo do estado, buscando incentivo federal, dando ali qualidade de vida. E você tem já essa estrutura estabelecida, construída há muito tempo. O grande problema é que, às vezes, o poder público fica cuidando só do transporte, da saúde mal e porcamente, da educação mal e porcamente, e você não consegue ter um projeto estratégico. Se a gente não tiver governos com visão futurista, preocupados com essas questões que estão colocadas, nós vamos continuar tendo governos só para governar aquilo que existe. Professor, vamos falar dessas estratégias no nosso próximo bloco. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a presença do Paulo Roberto Fiorilo, que estamos falando sobre São Paulo e as estratégias para desenvolver as nossas diversas regiões da nossa cidade. Paulo, você estava falando no bloco anterior dessa falta, digamos assim, de uma política, no sentido de estratégia desenvolvimentista para as diversas regiões da cidade de São Paulo e aqui mais especificamente do centro, né? Por que não há essa preocupação dos diversos governos a respeito de criar formas de incentivar o desenvolvimento socioeconômico das regiões paulistanas? Então, professor, aqui é muito intuitivo. Normalmente você tem prefeitos que administram as cidades ou adoram fazer grandes obras. Nós precisamos de administradores que pensem a cidade a partir das suas preocupações e da sua vocação. A gente estava falando do centro, mas eu queria dar um outro exemplo que me parece ser muito ilustrativo. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, você tem só a Zona Leste com áreas livres para atrair empresas. As outras regiões, a norte tem a Serra da Cantareira, as suas represas, e a oeste já está ligada a Osasco, Carapicuíba, Embu e assim por diante, Tapicirica. A leste é uma região que podia se desenvolver a partir dessa lógica. Por exemplo, melhorando o viário. Há um projeto do governo do estado do Rodoanel que ainda não foi construído no trecho leste. A prefeitura, junto com o governo do estado, fez a ligação da Jacupêssego, fazendo um mini anel viário. Isso é importantíssimo. E naquela região você tem áreas de proteção ambiental, como a APA do Carmo, mas você também tem regiões que poderiam ser exploradas para a instalação de indústrias não poluentes. Então, eu falei do viário, que é preciso olhar para a região, e você está muito próximo de grandes rodovias que dão acesso ao aeroporto e porto. Você pode, então, melhorar o viário interno e atrair empresas. Segundo, existe já um programa aqui em São Paulo de incentivos fiscais. As empresas que se instalam naquela região têm incentivos fiscais. Hoje, infelizmente, o incentivo foi usado só para o estádio do Corinthians. Importante, nós vamos ter lá um estádio... O professor está comprando briga, o professor está falando do Corinthians. Eu torço para a Ferroviária, pode ficar tranquilo. O estádio do Corinthians tem uma importância estratégica para a região, mas não pode ser só o estádio. Os incentivos fiscais precisam ser também para as indústrias, para as empresas, para quem quer levar emprego para a região. Por que a pessoa que mora na Zona Leste precisa se deslocar para trabalhar na Zona Sul, no Centro ou na Norte? Por que ela não pode ter emprego lá? Eu vou dar... Bom, então, só terminar os três eixos, eu queria dar uma sugestão. Então, eu falei do viário, falei do incentivo fiscal e aí o fundamental, a formação. Nós precisamos ter universidades, escolas técnicas voltadas para aquelas empresas que estão se instalando lá. Não adianta nada eu ter um profissional qualificado lá, mas que precisa trabalhar em outra região. É preciso que haja um casamento entre a vocação econômica e a formação acadêmica. Eu preciso dar qualidade para aquele que mora lá para disputar um emprego lá. Eu não posso deixar ele trabalhando em outro lugar. Claro. Eu vou dar um exemplo.
Eu conheci um empresário que tinha uma atividade econômica na região e que estava pagando a faculdade do engenheiro dele. Ele disse para mim, eu prefiro pagar o cara porque ele mora do lado e ele nunca vai faltar. Pode ter greve de ônibus, pode ter inundação, ele atravessa a rua e vem trabalhar na minha empresa. Então eu prefiro pagar a formação dele. Essa é a lógica, é qualificar quem mora ali na região.